Gabriel Alves. Olá, Gabriel. Obrigado por estar aqui conosco e vamos, por favor, aí para a sua aula. Maravilha, obrigado pelo convite aí, primeiramente, né? Como é que eu coloco essa apresentação aqui? Eu nunca sei. Você consegue colocar, amor? Ou sou eu? Ótimo, obrigado. Então, obrigado aí pelo convite, é muito bom estar no meio desses ilustres, né? Então, aprendendo bastante também com vocês e sou biomédico, né, doutor em ciências, matemático, mas estou jornalista tem um pouco mais de 10 anos. Desde então escrevo, né, sobre ciência e saúde, para a Folha de São Paulo, especialmente, também para alguns outros lugares. Então, primeiramente, ali a gente sabe que no jornalismo, né, embora dessa missão, né, de falar sobre isso, né, que o número define a pauta. Ele mesmo deu o caminho das pedras agora, né? Então ele mostrou como a epidemiologia, né, como esses dados, uma vez que encontrados e bem organizados, né, podem definir uma pauta, né, podem ajudar a construir ali a notícia, uma comunicação, né, de interesse. Então, agora ninguém tem desculpa mais, né, para fazer uma pauta sem números, uma pauta sobre oncologia fraca, né? Dá para embasar muito bem em dados. Aqui o que eu vou trazer para você, a ideia aqui era trazer um pouco algumas histórias em que números foram usados e discutir um pouquinho, né, como é o apelo deles e para que eles serviram. Então, essa aqui é uma história, né, foi uma pauta que eu fiz há 10 anos, que mora de um povoado de Goiás, que ele sofre do que eles chamam de efeito fundador, né? Quando um pequeno grupo de pessoas, né, se estabelece no lugar e pela pouca, né, variabilidade genética, né, ou pelos casamentos consanguíneos também, algumas características e doenças podem acabar se tornando muito comuns. Então aqui a gente tem um número interessante, do ponto de vista jornalístico, de que 1 a cada 30 pessoas ali, né, naquele povoado tem uma mutação, né, de um gene, que é um gene de reparo do DNA. Então essas pessoas elas acumulam mutações e isso faz com que o surgimento de tumores seja, né, uma questão, né, mais de tempo vai acontecer, e quanto mais exposição solar, por exemplo, mais danos ao DNA, mais tumores essas pessoas, né, têm essa condição chamada xeroderma pigmentoso. Né? Então, uma comparação interessante aqui que a gente achou, e nem sempre você faz de achar, às vezes precisa de um estudo muito específico para mostrar isso, né? Ali uma cada 30 pessoas tem essa mutação, quando a população mundial, a estimativa, essa é raríssima, né? Nem fala rara, é raríssima, é 1 para cada 250 mil. Né? Então, é uma doença muito difícil de se ver, mas aqui no Brasil tem um hotspot ali, um lugar onde é possível estudar. E outro número que a gente conseguiu, né, mostrar aqui, que eu acho que é interessante, é que essa pessoa tem 1000 vezes a chance de alguém normal, alguém sem a mutação, ter câncer, né? Então, mas que a gente não dê aqui um número, a chance de uma pessoa qualquer ter câncer é tanto, né? A gente sabe que não é desprezível, né? Mostra também que é a segunda maior causa de morte. A gente sabe, pô, sempre que alguém que tem câncer, imagina alguém que a chance aumenta 1000 vezes, então é algo que tangibiliza, né, e que traz isso, né, para um horizonte ali, um dia a dia ali que a pessoa consegue apalpar e sentir, né, se identificar também. Um tema interessante aqui, recorrente, aqui é uma matéria de uma colega, da Fabiana Cambricoli, do Estadão, essas terapias inovadoras, como o CAR-T-cell, né, faz aquela recalchutagem molecular na célula, uma terapia gênica, né, tira a célula do corpo, né, tira o sangue, filtra a célula, modifica a célula, bota lá um receptor diferente para reconhecer célula tumoral, volta para a célula, tal, tem um risco terrível ali dessa resposta exacerbada, a pessoa acabar morrendo, tal, mas às vezes é a última linha de tratamento, isso acontece. Então, a Fabi, né, Fabiana coloca aqui na matéria, esse número que a gente já falou algumas vezes hoje, né? A chance da pessoa estar viva ali após 2 anos, né? 2 anos é de 40% a 50%. E o que equivale, né, diretamente a falar que entre 50% e 60% das pessoas tratadas vão estar mortas.
né? Então, uma estatística bem dura, né? Da natureza do câncer, que é uma doença complexa, estocástica, progressiva, né? A gente tem que tratar com esses cuidados, mas, assim, é uma forma de apresentar que acho que talvez a mais honesta, ponto científico e também inequívoco, né? As pessoas entendem, né, o tamanho da gravidade por conta disso, por conta dos números. A gente tem aqui também uma outra estatística, né? Então, que aí que é uma mediana, né? Um outro número que parece que é a mediana. Então, e também é interessante, né? Que é legal, assim, esse número tem aparecido cada vez mais nos textos, mas não é algum conceito que as pessoas tenham ainda incorporado para si. Né? Mediana é o valor do meio, né? Você pegar uma amostra, uma população ou uma amostra, pegar o valor que está no meio é a mediana. Ranqueia, né? Organiza do primeiro ao último, né? O do meio é a mediana. É diferente da média. A média você pega todo mundo e divide pelo total. Então, você pode ter, como acontece, né, pessoas que vão ser tratadas aqui, vou dar exemplo do CAR-T mesmo, e que vão viver décadas. Se você comparar a sobrevida ali com, né, no caso aqui, a demora, né, com a pessoa que demorou décadas, demorou anos para fazer um tratamento, né, se você comparar com a maior parte das pessoas que começou, vai ficar uma coisa meio esquisita, vai distorcer. Essa mediana aparece, mas ele sempre explica. Então, é um meio termo ali que a gente talvez tenha que tomar cuidado para, né, sempre que possível, né, resgatar essa informação e relembrar o nosso público. Aqui também falando de prognóstico, né, de novo, né, essa taxa de sobrevida, foi o caso do prefeito Bruno Covas. E aqui tem uma medida, né, que já apareceu também, né, que é a mesma ali, mas aqui no caso de 5 anos, então fala que 30 taxa de sobrevida dos pacientes após, né, 5 anos, tá? Segundo estatísticas americanas, no caso aqui. Nem sempre a gente consegue, dependendo da doença, da especificidade do tumor, tá? A gente não consegue uma estatística pronta, brasileira, atualizada, né? Então, aí o Moura deu bons caminhos aí para a gente pensar também, para a gente olhar isso. Mas aí foi mas pelo menos você deixando claro, acho que a moral é essa, né? Você deixando claro de onde vem as limitações e sempre que possível balizando aí com fontes, né, críveis aí, né, como o da SBSO, a gente consegue ter fazer a quente, né, no calor do momento ali, fazer uma boa reportagem para contar essas histórias da maneira mais, né, exata possível. Que uma matéria de outra colega, Paula Félix, que vocês terão a chance de ver daqui a pouco, né, no próximo painel, e ela faz ela, né, reporta aqui uma comparação de tratamentos, né, então, aqui de novo, né, aquela coisa, em 5 anos a diferença de sobrevida ali era de 60%, 62%, ou então em outro caso ali 60 contra 53, e um caso que era o mais gritante era de 71 contra, consegui ver aqui, contra 44. Então essa última comparação, né, que foi a que mostrou que ela até enfatizou aqui a diferença de 27 pontos percentuais no tratamento em relação ao outro, né, dá para ter uma ideia, a gente não, aqui é só a moral da história de que a gente não precisa entrar na estatística para algo ser, né, para dar essa aura de que algo é importante, de que algo é significativo. Então, a gente consegue denotar isso por meio do texto mesmo. Então, aqui está marcando essa diferença. E não peguei o estudo que ela usou, mas eu peguei um outro, só para exemplificar, uma curva parecida. Aqui, no caso, é a sobrevida livre de doença. Então, essas curvas aí que a gente está vendo, né, azul e laranja, né, para os tratamentos. Então, um comparado com o outro. Então, quer dizer, o que cai mais devagar aqui em cima, né, o azul, a pessoa tende a sobreviver por mais tempo. Então, essa comparação, essa estatística de uma com a outra que a gente está fazendo, né? Então, aqui no caso, uma vida sem a doença ressurgir, ou outra, isso aqui também pode ser mortalidade, né? Agora, também um outro exemplo aqui de uma história que eu contei, né, de um estudo que chamou a atenção, porque era um estudo muito interessante, que ele era muito grande, eram quase 20 mil pessoas, e usando aspirina ou placebo
né, para comparar, né, o quanto a aspirina ajudava a pessoa a viver mais, né? A gente tinha aquele hábito, né, de, não, toma aspirina aí todo dia que vai dar tudo certo, então era um pouco nesse sentido. E o que se viu, né, a surpresa deles ali foi que aumentou a chance da pessoa morrer de câncer. Então, o risco é 31%, né, maior nessas pessoas que estavam no grupo aspirina. E isso, né, chamou atenção, mas assim, uma coisa que eu achei muito legal desse estudo, e aí eu quero compartilhar com vocês, vocês olharem com cuidado esse gráfico, ele tem dois eixos, né, então, é um dentro do outro. E o primeiro lá, o da esquerda, é a porcentagem total, de 0 a 100, é o eixo completo. Então, se você for ver lá a curvinha lá embaixo, não sei se aparece o cursor, eu acho que não mesmo. Bem aqui no meio, opa, não era para botar. Então, bem aqui embaixo, entre o 0 e o 10, você vê bem esmagadinho, esse quadradinho do meio aqui, esse gráfico do meio, ele amplifica. Então, a gente mostra que a estatística ela foi de 3% para 4%. Então, o que dá esse aumento aí de 31%, ele é significante, né? Olhando ali a razão de risco, né, que é essa divisão de um risco e do outro, ela dá significante. Mas, de novo, colocando em perspectiva, está entre 3% e 4%, né? Que agora é certeza que eu vou morrer de câncer. Então, 30% de câncer que eu vou morrer, não, né? De 3% para 4%. Então, colocar esse número, né, numa reportagem, eu acho que a gente sempre tem essa oportunidade de colocar as coisas em perspectiva e de ser honesto nas estatísticas. Uma comparação legal que veio também no mesmo artigo é que não houve a prevenção de adventos cardiovasculares, que é essa aspirina, né, essa formulação, ela é usada para isso. Ela funciona, já foi testada, mas essa população não era população doente, né, população infartada, coisa do tipo. Então, nesse caso, não viu uma melhora, né, essa tendência ali, né, a razão de risco mais baixa, então, por exemplo, que toma aspirina ligeiramente ali poderia ter uma chance menor, mas isso não na estatística, na comparação ali com, né, não pôde ser considerado diferente. Então, só para a gente ter esse achado e a maneira de reportar e do gráfico e de colocar em perspectiva. Então, trouxe aqui um pouco da moral da história, né, do que eu acho legal de levar de mensagem para casa, é que nem sempre a gente vai ter ali um número fácil, né? A gente vai sempre ter que buscar esse número que faz sentido para a nossa audiência. Então, a gente tem que achar especificidades, tem que ter as ressalvas, tem que buscar onde a informação está e sempre validar, né, com as pessoas. Tem um outro número também, que acho que o Moura não comentou, você comentou no apresentação, Moura, desculpa, que é a letalidade, né? Um número que também gera notícia. Então, pegar a razão ali de casos, de pessoas que morrem de uma certa doença em relação aos novos casos da doença. Então, você tem uma ideia de para quantos casos, quantas mortes. Então, você vê o quão grave. Porque, às vezes, eu posso ter muitas pessoas com a doença, sei lá, um tumor de pele não melanoma, talvez. Eu sou ignorante, tá? Vocês me corrijam depois. A pessoa pode ter isso e não vai morrer disso, provavelmente, né? Vai ser tratado, etc. Então, é diferente de um tumor, sei lá, um tumor de pâncreas, que tem essa letalidade maior, tá? A pessoa, né, às vezes nem a prevalência nem pode ser tão alta, né? Não fica tão alta porque as pessoas acabam morrendo. Então, é um número também que pode interessar ali ao leitor dessa dimensão, né? E, de novo, fazer as comparações corretas, né? A gente comparou lá a população, né, um hotspot lá de FAM, lá de Goiás, com o xeroderma pigmentoso, com uma estatística global para entender o tamanho da gravidade. E, por fim, aqui, né, a gente tem como jornalista de saúde, comunicador de saúde, uma função importante, né, uma responsabilidade de que talvez a audiência não está preparada, né, para receber uma notícia. Então, a gente tem muito que dar esse tom, ajustar esse tom na hora de comunicar e calibrá-lo, especialmente se tratar de histórias pessoais. Então, se você vai tratar essa dureza, essa frieza dos números do câncer, dessas mortes, eu acho que vale a pena ter esse cuidado na hora de redigir, de preparar o seu roteiro. Né? Então, era isso, gente. Então é isso, a gente tem um tempinho ainda para o debate, espero. Agradecer aí mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Gabriel. Vou trazer aqui os demais para a nossa sala de transmissão.